Bom dia, pessoal. Hoje o vídeo será um pouquinho diferente, né? Mas espero que compreendam. É bem difícil, mas não é difícil. Mas é uma coisa que é importante, que quase ninguém fala e às vezes mexe no processo de vocês. Vamos lá. Por que é importante eu falar de arte e educação? Porque o modo como uma pessoa aprende a arte também envolve o modo como ela ensina e vice-versa. Alguém tem que ensinar, né? Afinal, tô aqui, né? Bom, o que a gente tem que falar sobre arte e educação? Existem 3 princípios básicos que a gente chama de proposta triangular. Ai, meu Deus, quanta coisa, né? Um é o que vocês mais gostam, fazer arte. É muito divertido desenhar, né? Ah, mas eu quero aprender arte, então só fazer arte é suficiente? Óbvio que não. A gente precisa de uma outra coisa, né? Conhecer a arte. E isso eu vou chamar de história da arte. E aí vai falar, nossa, eu preciso saber de anos em que as coisas foram feitas e etc. Talvez sim, talvez não. História da arte também envolve os artistas e história, né? Óbvio, né? Ninguém vive em um ponto isolado do tempo. Então, você precisa saber da história. O que mais eu preciso saber? Fruição. Não é nada tão terrível quanto você imagina, mas coisas bem simples e que ajudam a todos. Primeiro, o que eu aprenderia em história? Sobre os artistas, sobre a história em si, e no que isso me ajuda? Aqui eu aprendo possibilidades. O que isso quer dizer pra você? Bom, você tem que resolver um problema, né? Quanto mais coisas eu souber, melhor. Exemplo. Eu preciso fazer um desenho de uma pessoa numa guerra. Se eu conhecer várias artes que envolvem esse mesmo cenário, seja de quais linguagens forem, eu tenho um maior repertório para conseguir pensar em como fazer a minha arte. Né? Supondo que vocês gostem de desenhar. Então, saber te dar repertório. E repertório é sempre importante. Então tá. E agora? Eu já sei o repertório. O que eu faço? Já ouviu falar que pra aprender a ler, você precisa ler? Então tá aqui. Eu preciso de leitura. E o que eu faço? Vejo obras de arte. Mas no que isso vai me ajudar? Simples, gente. Quanto mais obras de arte você vê, mais você lê-las, você entende também como organizar a sua própria arte. Que elementos, que símbolos eu vou usar, por quê? A arte passa uma mensagem, então que mensagem você quer? Então, se eu consigo aprender a passar melhor minha mensagem, isso também ajuda. Não basta eu conhecer várias artes, eu preciso também lê-las. Não é só ler o que falaram sobre elas. Tentar ler mesmo, tentar entender o que o artista tentou passar. E aí você vai contrapondo com o que se fala sobre ele. E aí tem aquilo que vocês adoram, fazer arte. Por quê? Basta eu só ler? Não, tenho que escrever. Basta eu conhecer isso? Não, às vezes entender como uma arte funciona envolve executá-la. Ou seja, posso ler sobre desenhos, mas se eu nunca tiver desenhado, eu não entendo tão bem sobre aquilo. Também não adianta eu tentar ver vários desenhos, entender como eles funcionam, se eu nunca desenho. Mas eu só gosto de ver a arte. Tudo bem, te desenhar te ajuda a entender como o artista pensou.
Isso te ajuda a entender como aquela linguagem funciona, as dificuldades, tudo. Beleza? Então chegamos a um consenso. A gente precisa das 3 coisas para vocês crescerem nesse compreender, entender e melhorar. A gente precisa dessas 3 coisinhas. E agora, para você ver o que eu faço? Bom, eu diria que entre na floresta. Existem autores que falam sobre a jornada do herói. A jornada do herói envolve você se aventurar em um lugar estranho e geralmente é associada a uma floresta. O que eu faço quando eu entro na floresta? Se livre um pouco dos seus conceitos para enfrentar os desafios que virão. Ou seja, uma coisa muito importante que eu vejo muitos alunos meus tendo problemas é com o belo e o feio. Hoje eu vou deixar isso como dica. E talvez seja uma das dicas mais interessantes, tanto quanto isso daqui. O que é o belo? É o que é bonito. O que é o feio? Óbvio que é feio. Mas isso são conceitos. Se você focar muito em fazer artes bonitas, talvez você esqueça de fazer artes criativas. Você vai tender só o que os outros querem achar como bonito, ou que você acha que é bonito, e no final você faz uma arte, faz várias artes e elas estão sempre na mesmice. Feio também. Eu não quero fazer algo feio, mas calma, nem tudo que é feio é necessariamente ruim. Se for uma obra de terror, feio é bom. Talvez o belo não seja tão interessante, mas se você usar no terror uma coisa bela, pode ser uma cultura, então pode chamar muita atenção. Então pode ser interessante. Então, esquece um pouco desses termos e faça uma arte que seja boa em si. O que significa em si? É como uma pessoa. Pessoas são cheias de defeitos e qualidades. Se a gente tirar um ou outro a bel prazer, a gente descaracteriza aquela pessoa, porque ela é uma jornada. A arte também é uma jornada. Se você quer fazer uma arte legal, faça uma arte que tenha uma boa jornada. E aí, se ela é bela ou feia, isso não importa, porque ela em si já fala com quem a vê. Exemplo, a Mona Lisa. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Isso realmente importa? Não. O importante é que ela existe, do jeito que ela é. Se ela fosse diferente, seria diferente e não teria tanta graça. Sei que deve ter sido difícil, mas considerem isso nas artes de vocês. Se desprendam um pouco, se desapeguem um pouco desses termos, desses conceitos, e foquem em fazer uma arte legal. Uma arte legal, ela não tem que ser feia, ela não tem que ser bonita, ela tem que ser. E como eu sei que eu tô indo no caminho certo, quando eu olho pra ela e falo, nossa, não tem mais nada que eu possa fazer, ela tá perfeita do jeito que ela tá. Então, esquece ela e começa uma nova. Eu não sei como fazer minha arte, se minha arte tá legal ou não. Um professor meu me ensinou um truque. Esse truque é: pegue essa sua linda artezinha, pendure ela na sua frente e fique vendo ela sempre. Se você enjoar dela, bom, então ela talvez não seja tão interessante. Agora, existem artes que ocasionalmente a gente sempre quer ver. Talvez seja porque ela tá vibrando com algo dentro da gente. E isso é o que é importante. Faça isso. Experimente. Isso pode ser bom. Uma coisa muito importante. Muito importante. A arte não é para agradar. Vou até sublinhar isso. Jogue isso na sua mente. Considere sempre. A arte não é para agradar. O que isso quer dizer, professor? Artes boas nem sempre são aquelas que falam o que a gente quer ouvir. Exemplo, existe um escritor famoso chamado Machado de Assis.
Ler as suas obras é um ótimo tapa na cara. Ele não fala o que a gente quer ouvir, mas fala o que a gente precisa ouvir. Agradar não é importante. O artista ele fala o que precisa ser dito. E não o que os outros gostariam de ouvir. Considere isso como forma de expressão. Você não deve agir com base só no que os outros querem ver ou ouvir. Haja pelo que eles precisam. Nem sempre isso vai ser interessante para essas pessoas porque elas não querem às vezes ouvir a verdade. Mas você está fazendo arte por um motivo. Você precisa se expressar por um motivo. Então comece falando o que você acha que precisa ser dito. Sobre suas dores, sua história, a história dos outros, o que realmente chama atenção. E esquece o resto. Essa foi minha aula de hoje. Ela é meio diferente, não vai ter nenhum desenho, tem só um esquema mental bem wow. Mas eu gostaria que alguém tivesse me dito isso quando eu estava começando a fazer arte. Isso teria me ajudado a encurtar muitos caminhos e perder menos tempo com coisas desnecessárias. Vou deixar essa folhinha aqui lá no Pinterest, no Instagram. Não esquece de compartilhar, curtir, espalhar a mensagem da arte para todos e sejam felizes. Quebrem a cabeça com a arte porque vale a pena. Até!